Estamos de volta com o nosso Balanço Geral. Muito obrigada aí pela sua companhia, pela sua audiência e pela sua preferência. E hoje, gente, tem um quadro Ouvindo Especialista. A gente vai esclarecer algumas dúvidas sobre o transplante capilar com a doutora Gabriela Legge, que já está aqui com a gente. Ela é médica, cirurgiã e tricologista, especialista em transplante capilar e atende somente na cidade de Macaé. Eu já estava conversando com ela aqui, já sei que tem muita gente que sai de Campos, sai de Cabo Frio, sai de vários lugares para ser atendida, né, pela doutora Gabriela. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Obrigada por estar aqui, pelo convite, por essa entrevista. E realmente temos pacientes aqui de Campos, pacientes de Cabo Frio, de toda a região, que vão até a nossa clínica Legge lá em Macaé, porque acabou que é uma clínica maior, é uma clínica grande, né, maior ali da região. Então a gente consegue abranger toda a área aqui. E ela veio de Macaé especialmente participar aqui do nosso quadro, né? Coisa boa. E a gente começa a falar sobre tricologia médica. O que é? A tricologia médica é uma área da medicina que ela é especializada no transplante capilar, nos tratamentos capilares de todas as patologias do cabelo e doenças do couro cabeludo também. Agora, afeta mais homens ou mulheres? Então, a gente tem um número de calvície androgenética, que é a alopecia androgenética, o calvo, né, hereditário, maior nos homens, chegando a 42% da população masculina aqui do Brasil, tá? E as mulheres é mais a queda capilar, o eflúvio telógeno que fica crônico. Mas isso acontece ao longo do tempo? A pessoa já nasce com essa predisposição? Como é que se dá esse processo, doutora? Então, a calvície, que é a alopecia androgenética, ela é mediada pelos genes, ela vem do pai e da mãe, pode ser de um ou de outro ou de ambos, em graus variados em cada um, que acaba que a pessoa, ela tem mais receptores da 5-alfa-redutase, um receptor aqui, ó. Nos folículos, nessa região, posso mostrar aqui? Pode, por favor. É Roberto? Aqui é o Pronto, nosso folículo. A gente vê aqui ó, com o Roberto o detalhe. Aqui é o nosso folículo capilar, né? É uma peça anatômica de um tecido de pele. E aqui nessa região dos folículos nós temos maiores receptores que transformam a testosterona em dihidrotestosterona, ativando esse crescimento do fio cada vez mais rápido. Então ele vai e passa logo para outra fase sem ter ficado grande, sem ter ficado espesso. E onde saíam vários fios, começa a sair um fio só. E vai ficando menor, 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 até que uma hora não nasce mais. Olha e isso. Quando não nasce mais, só um transplante capilar vai resolver. Não tem outra forma, né, Não tem outra forma. Aonde ainda tem fio, mesmo que o fio curtinho, a gente consegue resolver no tratamento capilar. Se não tiver fio, só um transplante capilar vai resolver. Tem o transplante capilar, mas existem outros tratamentos também para calvície? Quais são os melhores? Então, na nossa clínica a gente atende com 3 pilares: tópico, oral e injetável. Nós realizamos microagulhamento, nós realizamos MMP, LED terapia, alta frequência, tudo numa mesma consulta para você ter o melhor resultado do seu tratamento. Olha, gente, estamos aqui com a doutora Gabriela Legge, né? E você pode mandar aí a sua pergunta, mandar sua sugestão. Tem aqui o @ dela, né? Para você também entrar em contato, já seguir nas redes sociais também, né? Porque provavelmente tem muito conteúdo lá, não é isso, doutora? Sim, bastante. E isso é muito importante. Agora, a gente vê muito, hoje em dia, o transplante capilar. Sim. Mas como é que funciona o transplante? No transplante capilar, nós vamos retirar aqui, ó, um folículo por um, tá? Uma unidade por uma e colocar na região que a gente quer, que a gente desenhou previamente. A gente desenha, né, onde a gente vai colocar, se é só nas entradas, se é na coroa, tudo isso a gente combina antes com o paciente, retiramos um folículo por um e colocamos um por um. Um por um? Um por um. Nossa, por isso por exemplo, que é uma cirurgia longa. Um transplante, em média, quantos fios? Depende de cada pessoa. Depende de cada área, mas é de 4 a 6 mil folículos. Em fios é muito mais, porque um folículo pode ter mais de um fio. Nossa, até quantos fios? Geralmente até 5, 6 fios, mas o mais comum é 2 a 3. Em cada um vai colocando ali 4 fios. E esse fio, ele pode cair depois do transplante? Não, o fio transplantado ele não cai, porque a gente tira de uma região que não sofre a ação aqui da 5-alfa-redutase. Então ele não vai sofrer desse problema. Agora, quem quiser pode fazer ou existe alguma restrição? Tem algo que é preciso que a pessoa saiba se ela pode ou não pode fazer? Então, na calvície androgenética, né, a alopecia padrão assim, genética,
não tem problema, a maioria pode fazer. Agora, outros tipos de alopécia, a gente precisa de um tratamento prévio. Existem algumas doenças que elas fazem uma fibrose no tecido, como a alopecia frontal fibrosante, por exemplo. Quando a linha toda aqui da frente, ela vem para trás, muito comum em mulheres. E essa região, se a gente não tratar primeiro, o transplante ele não vai ser bem sucedido. Então, a gente tem que fazer um tratamento de 1 a 2 anos para depois realizar um transplante. Aí a pessoa conseguiu seguir todo esse protocolo, fazer todo esse procedimento. E depois, doutora, existe um pós disso? Sim, depois nós acompanhamos o paciente por 1 ano, consultas mensais fazendo tratamento lá na nossa clínica. E depois que a pessoa faz esse tratamento, ela tem que fazer alguma coisa em casa também? Tem que fazer. Algum tipo especial, por exemplo, para lavar o cabelo, para cuidar? Nós explicamos, fazemos a primeira lavagem no nosso consultório, nós temos um spa capilar para isso. E depois ensinamos a lavar em casa todos os dias e damos, né, os produtos para lavagem. Após isso, ele virá uma vez por mês, e vai fazer a manutenção com os remédios orais e tópicos para o seu tratamento. Agora, vamos falar também dos riscos. Existem riscos na hora de fazer um transplante? É uma cirurgia superficial, em nível de pele, né? Não estamos trabalhando em nível profundo, só que é uma cirurgia muito longa. Então, é essencial ser realizada num lugar especializado, num lugar com monitorização. Tá bom? É uma anestesia, né, longa, Sim. Uma cirurgia de 8 a 10 horas. Então, a gente tem que fazer num centro cirúrgico, numa sala específica, montada para isso, né? E como é que a pessoa, depois que faz o transplante, quando é que ela vai ter do jeito que ela quer, né? Porque imagino que deve ter uma ansiedade, né? Para ver logo o resultado. Mas como é esse processo também, doutora? Demora. No começo, os fios caem, porque a gente transplantou, essa partezinha de cima cai. O folículo, a raiz vai estar lá dentro. Então, isso aqui tudo vai cair e vai voltar em tempos diferentes. Então, o paciente começa a ver como vai ficar lá pelo 4º mês e o resultado final só com 1 ano. Então tem que ter paciência, tem que ter né? paciência. Quem quer resultado imediato não pode. Mas tem limite de idade? Qualquer idade pode ser feito? Qualquer idade. O principal é a gente realizar um risco cirúrgico, né? É uma cirurgia. A gente fazer os exames pré-operatórios, exame de sangue, eletro, ver como é que está o coração. Estando tudo bem, não tem limite de idade. Agora, tem a ver essa questão da quantidade do cabelo? Por exemplo, eu tenho pouco cabelo e eu quero fazer, eu posso? Então, um homem, por exemplo, que não tenha fios, nós realizamos lá na nossa clínica um tratamento prévio. A gente realiza o tratamento e depois realiza o transplante. E também fazemos o body hair, que tiramos aqui do peitoral e da região da barba para complementar o transplante. Olha, tá vendo, gente? Quer fazer uma pergunta? Ainda dá tempo, hein? Você que quer mandar aí a sua dúvida. Agora, é dolorido? Não é dolorido porque eu realizo a anestesia local e uma sedação bem leve. Então, na hora ali da cirurgia, o paciente está tranquilo, está descansando e acaba que sai bem. Agora, aquela pessoa que fez uma cirurgia, por exemplo, outro tipo de cirurgia e perdeu o cabelo, né? Teve uma queda do seu cabelo, ela pode fazer o transplante? Pode fazer o transplante, porém, não é a queda da cirurgia que vai precisar de um transplante, porque essa queda de uma cirurgia, o cabelo retorna. Então, nessa situação, a gente faz os tratamentos que nós temos, o tópico, oral e os injetáveis, além do LED, alta frequência, os outros aparelhos que a gente tem. Porque esse fio não está perdido, a raiz está lá dentro ainda. Agora, onde não tem raiz, não tem fio, só um transplante capilar. Maravilha. Então, por exemplo, a pessoa fez o transplante. A gente já viu aí que demora um pouquinho, né, para estar com o visual do jeito que a pessoa desejou. Isso. Mas quanto tempo leva para voltar esse cabelo normal? Ou isso não acontece? O cabelo que ele tinha? Sim. Aonde a gente tirou não nasce. Não porque nasce você mais. tirou o folículo inteiro. Só que a gente tem uma técnica para você retirar e não ficar com falhas aqui na região que você tirou. Você não pode tirar todos numa sequência, que senão vai ficar falhado. Agora, outra dúvida. A pessoa realizou esse procedimento em outro local. Não foi na clínica da doutora Gabriela Legge. Ela pode, de repente ela está lá insatisfeita com aconteceu algo que ela não gostou. Ela pode dar continuidade ou tem que começar do zero? Não, ela pode dar continuidade lá no tratamento com a gente. Inclusive, pessoas que fizeram em outros estados acabam vindo para a gente para continuar o seu tratamento lá na clínica. Bom, e agora a gente quer saber do pré-operatório. A pessoa que está em casa agora, está querendo fazer o transplante, tomou atitude, está com coragem, viu aqui na Record, né? A gente está conversando aqui com a doutora Gabriela.
Qual é o passo a passo? O que é que ela precisa fazer? Primeiro, entrar em contato. Primeiro entrar em contato, marca uma consulta com a gente. Nós iremos avaliar suas fotos anteriores para ver como era o seu desenho. Vamos realizar um desenho lá na consulta para você ver como ficará, ter uma ideia mais ou menos, e realizar os exames de sangue, eletro e radiografia. E enviar para um cardiologista e ir na consulta fazer um risco cirúrgico e marcar a cirurgia. Olha, interessante isso. Tem que então enviar para o cardiologista, Sim, doutora? tem Por que ir quê? no cardiologista porque é uma cirurgia com anestesia. Então, apesar de ser anestesia local, é bastante anestesia porque é uma região grande. Então, é essencial a gente estar ali na certeza que o coração está tudo direitinho, que os exames estão todos certinhos, para a gente fazer uma cirurgia segura. E cada vez mais você tem investido, né, Sim, na clínica. sim. Fala um pouquinho dos atendimentos, como é que estão acontecendo. Já são 3 anos, não é isso, em Macaé? 3 anos lá em Macaé. Eu sou macaense, voltei para a cidade depois de me especializar. E, assim, a gente tem uma clínica com uma estrutura muito boa, a gente tem uma sala de procedimentos, a gente tem um carrinho de anestesia, de parada, oxigênio, tudo necessário, monitorização. Temos um spa capilar que a gente realiza esses tratamentos e, além dos consultórios, para a parte dos injetáveis. Agora tem outra dúvida. A pessoa está trabalhando normalmente, aí precisa fazer o transplante capilar. Como é que ela informa a empresa, os dias que ela vai ficar afastado? Isso, Entendi. como é que acontece essa parte? Então, a necessidade nossa é realmente 1 a 2 dias, porque o rosto fica um pouquinho inchado e fica com um curativo. Após 3 dias já tira o curativo, que a gente faz essa lavagem lá no nosso na nossa clínica, perdão. E após isso, a pessoa já pode voltar a trabalhar. Só não pode colocar capacete e boné por 15 dias. Então, quem trabalha em escritório, em coisas que não precisa de um capacete, não tem problema nenhum. Agora, quem precisa também se expor ao sol, também peço para esperar 15 dias. Agora, tem que fazer alguma dieta alimentar? Isso é importante? Ajuda a cicatrização, toda cicatrização de ferida. Você está com o seu nível de ferro alto, sua vitamina C e vitamina D elevada, você consegue uma melhor cicatrização do que se você tiver com déficit, né? Mas isso tudo a gente vê no exame pré-operatório e, se precisar, a gente já suplementa para a sua cirurgia. E é bom reforçar, né? A senhora até já falou, mas vamos reforçar que depois do transplante o tratamento continua, Continua o tratamento. né? Tem que voltar à clínica, Isso. seguir todo o procedimento, porque isso também faz parte, né? Influencia a gente ter um cabelo que cresça maior, um cabelo que cresça mais rápido, mais grosso, e você ter aquele resultado desejado. Porque se você for e não fizer o tratamento depois, você pode ter uma diferença na densidade de que estava ali no começo. Porque o seu fio mesmo continua sofrendo ação androgenética. Agora, o fio transplantado não sofre e a gente não quer que tenha diferença de um fio para o outro. E a busca tem sido grande, Muito doutora? grande, muito Fala grande. pra gente como é que está sendo essa procura pelos atendimentos, por esses procedimentos também. Nosso maior público é homem, a maioria dos homens que nos procuram, porque a mulher não se a deixar num grau elevado, né? A mulher logo busca atendimento. É verdade. Então, a gente tem algumas pacientes femininas, realiza o transplante feminino, mas a nossa maior procura é o masculino e o feminino, algumas para sobrancelha, que agora também está super em alta e nós realizamos o transplante de sobrancelha. Opa, já fala logo, já explica, porque eu sei que a grande parte dos homens, Muito né, legal. está curiosa, Isso. né, ouvindo aqui a doutora, mas essa da sobrancelha, como é? A gente tira os fios daqui, da parte do pezinho do cabelo, que é um fio mais fino, e implantamos 1 a 1 aqui na região da sobrancelha. Realizamos o desenho antes, combinamos o desenho com a paciente e é uma cirurgia muito mais rápida, Olha que interessante. recuperação rapidinha também e ótimo resultado. Então é transplante, como é que a gente pode chamar? É transplante de sobrancelha. Sim. Então, Tiramos os fios e colocamos aqui. então a pessoa que às vezes aconteceu algo por algum procedimento, né? Porque às vezes também isso acontece, ou não tem, né? Tem Ou alguma não falha. ou tá muito fina e ela quer Isso. ter uma sobrancelha grossa, que a moda agora é uma sobrancelha mais grossa. Então a gente faz esse trabalho, a gente tira os fios e coloca. Olha, tá vendo aí? Então, se você quiser, já tem aí esse serviço também. Tem vários sim. outros serviços. Sim, existe o transplante de barba também, que a gente tira do couro cabeludo daqui de trás e coloca na barba, e a redução de testa. Esse é muito procurado pelo público feminino. Sim. As pessoas que têm uma entradinha, uma testa um pouquinho maior, a gente retira daqui do meio, não fica careca, não precisa raspar todo o cabelo da mulher. É? A gente raspa uma área aqui atrás que vai ficar bem escondido, e aí a gente coloca aqui um por um, de acordo com o desenho, e ela fica com uma testa menor.
Olha, então nada de vergonha. As pessoas, às vezes, não sei se mais homens ou mulheres ficam com vergonha de fazer esse procedimento, mas hoje está... Não, hoje em dia está muito bem aceito, né? É verdade. A gente vê os resultados, um vê o resultado do outro, incentiva, se empolga. empolga. Então, hoje em dia, não tem muito preconceito como tinha antigamente. E devido também às nossas tecnologias. Porque há um tempo atrás, não era tirado um folículo por um, eram tirados vários, eram um grupinho de folículos e colocava tufinhos e ficava com a aparência falsa, o famoso cabelo de boneca, Sim. em tufos. E hoje em dia a gente não tem mais isso, porque a gente tira um por um, então fica o mais natural possível. Gente, que maravilha. Acho que a gente esclareceu bastante aí. Eu sei que você que estava pensando em fazer o seu transplante capilar, aproveita agora que a doutora Gabriela Legge, que veio aqui especialmente de Macaé, ela atende em Macaé e vai te ajudar a realizar o seu sonho, não é isso, doutora? Isso aí. Olha, muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço, Ana Paula. Pelos esclarecimentos e aproveita e deixa uma mensagem para todos que estão te assistindo. Se você tem algum problema de cabelos, algum problema, tanto eflúvio, a queda dos cabelos, a calvície te incomodando, alguma doença relacionada ao couro cabeludo e aos fios, pode marcar lá na Clínica Legge. A gente fica na Praia dos Cavaleiros, em Macaé, número 182, na rua Acapulco. E podemos te ajudar. Temos várias formas de tratamento, um ambiente assim muito aconchegante, acolhedor, e que você vai gostar de estar lá tratando seu cabelo e relaxando. Nosso conceito é um de home clinic. A gente tem uma clínica no estilo de casa, para você se sentir em casa, relaxar e fazer seu tratamento. Olha, gente, então aproveite, hein, doutora, mais uma vez, muito obrigada. Volte sempre, né, que quiser falar aqui desses procedimentos importantes.